o governador planetário encarna. O espírito que governa o orbe encarna. Sabedor dessas questões sociológicas e antropológicas, onde Jesus escolhe para ser a pátria do Evangelho? A primeira pátria do Evangelho. Nós temos que ter atenção para isso. A primeira pátria do Evangelho é a Galileia. Sabe por quê? No capítulo 3 do livro Boa Nova, Jesus vai a Jerusalém e fica espiando. Ele senta em frente à maior instituição do povo hebreu, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ele era Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República e Banco Central. Por que Banco Central? Porque ao lado... Porque os judeus, os hebreus, né? Brigavam muito, faziam rebeliões, queriam sair do domínio romano. Então Roma construiu uma fortificação chamada Torre Antônia, com milhares de soldados romanos ao lado do templo, que era a principal instituição. Para quê? Para controlar. Fora a guarda do templo. Os guardas do templo, que eram milhares. Então Jesus senta e olha para aquela instituição. E um sacerdote então o procura, impressionado com aquela figura enigmática, e diz: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: eu passo por Jerusalém procurando a implantação do reino de Deus. Eu acho que o sacerdote olhou e falou: esse Galileu comeu peixe estragado. Reino de Deus? Aí já não há jocoso. Olha, não há já... Porque o Evangelho, ele desperta uma certa ironia, um certo ar jocoso nesses valores humanos. Ele olha: mas reino de Deus? O que você pensa que venha a ser isso? Que pensas tu venhas a ser isso? Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, esse é o propósito do Evangelho. Nunca Jesus disse que o propósito do Evangelho é criar um sistema econômico ou um sistema político ou um limite geográfico ou um tipo X de comunidade. O reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Sabe por que no coração? Vou dar um exemplo prático, porque hoje eu quero falar com essa lógica, com bom senso, com fé raciocinada. Nós tivemos aqui a Copa do Mundo no Brasil. Aquela que é melhor a gente esquecer, o jogo final. Pois bem, nós entramos, o mundo inteiro entrou. Nós entramos, não. Tinha gente de tudo quanto é país do mundo. No Mineirão, minha cidade, no Mineirão, todo mundo entrou, de todos os países, inclusive dos países que a gente, perde até o fôlego, só de falar o nome. Fizemos uma sujeira no Mineirão. Uma sujeira. Acabou o jogo. As nações supercivilizadas saíram. As nações não civilizadas saíram. E os brasileiros saíram. Ficou quem? Os japoneses.
catando o lixo no Mineirão. Eles não estavam no país deles, o time não era o deles, nem o que ganhou, nem o que perdeu. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está no coração. E quando ele está no seu coração, onde quer que você vá, você carrega o reino de Deus. É simples. É por isso que Jesus, inteligente, não quer implantar um sistema político, porque o sistema político você tem que impor. Você fala assim: aqui na pátria do Evangelho é proibido sujar estádio de futebol. Adianta? Adianta? Não adianta. Se adiantasse, bastava uma lei. Assim, lei, artigo 1º. É proibido cometer qualquer tipo de crime. 2º, não pode haver pobreza. Acabou, resolveu o mundo. Mundo ditoso. Então ele diz: o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Mas olha para que o Hanan atenta. O Hanan, que eu suspeito que é o Anás. Porque Anás é o nome latino, o nome dele em hebraico seria Haná. Ou Hanan. Porque Humberto de Campos dá uma dica assim: aquele que seria o seu juiz inclemente. Olha isso. Mas fala, obra divina nas suas mãos? Obra divina nas suas mãos? Agora, olha aqui o pensamento. Eu quero que a gente avalie a lógica do pensamento do Hanan, que é a lógica de muitos nós. O Hanan pergunta para Jesus assim: por acaso contas com o apoio de algum príncipe ilustre? Porque a gente fala assim, pátria do Evangelho, mas pátria do Evangelho. Por acaso vocês contam com algum governo que não tenha nenhuma corrupção? Por acaso vocês têm um sistema econômico em que não tenha nenhum pobre? Por acaso vocês têm um saneamento básico no Brasil inteiro? Uma infraestrutura no país inteiro? É esse o enfoque, o mesmo enfoque de Hanan. E aí Jesus diz para ele assim: meus colaboradores virão de todas as partes do mundo. Vocês já acham que o Hanan se comoveu? De jeito nenhum. Disse, claro. Os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Claro. Você vai vir, vai ter cooperador seu de tudo quanto é lugar do mundo, mas só ignorante e tolo. Mas, Galileu, por acaso já vistes alguma estátua erguida à base de lama? Essa doeu. Essa doeu. Quê? Evangelho? Reino de Deus? Como é que você vai construir isso com um bando de gente ignorante e tola? São duas perspectivas antagônicas.
Mas olha a resposta que Jesus dá a Hanã. Sacerdote. Não há mármore, não está falando de escultura? De estátua? Não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Aí ele deu uma desconcertada.